Bom dia, pessoal. Estamos aqui em mais uma live do Mundo Classe A do Calazans. A gente teve uma live, salvo engano, na terça-feira, falando sobre os 10 passos para você estudar com estratégia, com qualidade. Hoje a gente vai falar de um assunto também muito importante, que é de como tratar um dos principais inimigos da sua aprovação, tá? A gente vai falar sobre isso hoje, dar as boas-vindas aí para as pessoas, tanto no Instagram quanto no YouTube. Matheus, Rosa, Alexandre, tamo junto aqui, tá? Hoje a gente vai falar como evitar um dos principais inimigos da preparação para concurso, que é justamente o comparador de velocidade. Aquele estudante que realmente se compara muito com os outros e acaba se prejudicando, se paralisando e até desistindo dos concursos porque não sabe lidar com a concorrência, não sabe lidar realmente com a convivência com pessoas em diferentes níveis de preparação, tá bom? Então esse é o tema de hoje. É muito importante que você preste muita atenção, esteja presente aqui comigo para a gente falar. E por que esse tema surgiu? Nessa semana a gente está fazendo um board aí das pessoas que se inscreveram na atual turma do Método Classe A. As pessoas estão aí aproveitando aquele bônus que eu dei para os 10 primeiros inscritos, que é ter uma hora de mentoria comigo. E uma aluna me fez a seguinte revelação: Thiago, uma das coisas que mais me paralisam, e isso eu tomei ciência com as primeiras aulas do Método Classe A, o primeiro módulo, o módulo de boas-vindas toda vez que eu olho para alguém, eu sigo muitas pessoas no Instagram, no YouTube, tanto professores, quanto mentores, quanto outros candidatos que também estão se preparando e que vão aí postando o dia a dia da preparação. Toda vez que eu olho para cada um deles, eu fico cada vez mais ansiosa, eu não consigo parar de pensar em como eu estou estudando errado, eu acho que eu preciso estudar muito mais do que eu estou estudando. Como é que eu faço para lidar com isso? E esse problema não é só dela, por isso que eu trouxe esse assunto aqui, porque realmente é um dos grandes desafios da preparação para concurso, é estar focado no processo de aprendizado, tá? Não estar focado na concorrência, não estar focando na vida dos outros, no que os outros estudantes aí estão fazendo, tá bom? Então sejam bem-vindos aí, João Carlos, Edna, Edson. Vamos dar prosseguimento aqui. A gente está falando sobre dos principais inimigos da preparação para concursos, que é o comparador de velocidade, aquele estudante que volta e meia está se comparando aí com as outras pessoas, tá? Eu dei o exemplo da minha aluna, que realmente estava ficando cada vez mais ansiosa, se paralisando, quando ela olhava para o lado, para uma amiga, para um perfil aqui do Instagram, para uma aula de um professor no YouTube, ela se sentia paralisada porque realmente não conseguia perceber que existe um pressuposto muito claro quando você está se preparando para qualquer objetivo na sua vida. Sempre vão existir pessoas mais preparadas, pessoas que estão na frente de você, e você precisa entender claramente por que isso ocorre e não desvalorizar todos os esforços que você vem fazendo na sua preparação em busca da aprovação, tá? Esse tipo de atitude tem consequências aí, de certa forma, fatais para uma boa preparação. Primeiro, por quê? Quando você se compara com outra pessoa, às vezes a comparação sempre é com alguém que já está mais adiantado no processo de preparação, alguém que já está aí realmente já perto da zona de classificação, estudando há mais tempo, com a leitura muito mais avançada, é que a pessoa, primeiro, se paralisa, ela fica ansiosa. A pessoa, ela acha que perdeu muito tempo, ela não considera a sua história da forma mais, com a abordagem mais favorável à sua preparação. Então, o primeiro ponto é esse, a confusão. Quando você se compara com as outras pessoas, você deixa de estar focado no que você precisa fazer para estar se confundindo. Poxa, será que eu estou certo ou não? Será que o que eu estou fazendo aqui vai me levar adiante ou a influência de outra pessoa tem alguma coisa a me dizer, tá? Então, o primeiro ponto é gerar confusão, e a confusão gera o quê? O segundo ponto, que é a paralisia, tá? Quando toda pessoa que está diante de várias opções, só vem estudando de uma determinada forma, seguindo um método, seguindo um passo a passo, quando ela se dá
de cara com diversas opções, acontece o paradoxo da escolha. A pessoa se paralisa primeiramente, tá? Diante de várias escolhas, principalmente na hora de escolher o que é que vai fazer. Se a pessoa não estiver bem firme, bem embasada, sabendo claramente o que está fazendo, ela tende a se confundir, tende a se paralisar diante dessas opções. E hoje em dia, com diversos perfis no YouTube, diversos perfis aqui no Instagram, a pessoa tem contato com diversos tipos de método, de preparação, de pessoas aí que estão buscando a aprovação em concurso público, tá? Então, o primeiro ponto é você entender as consequências desse inimigo, tá? E é um inimigo mental, por isso que um dos pilares da preparação para concurso bem sucedida, com eficácia, com resultados, é ter um mindset correto, um mindset classe A. Você precisa entender isso, você precisa da mentalidade correta para não perder tempo, não paralisar-se e principalmente não desistir dos concursos. 90% das pessoas que buscam aí aprovação em concurso se paralisam e depois desistem da aprovação. Pessoas que nem sequer tentam executar aquilo que elas objetivaram realizar, tá? Então, esse é um ponto fundamental. Não tente se comparar com outra pessoa, não tente comparar-se com a história de outra pessoa. O que você precisa é receber boas influências e agregar isso no seu passo a passo, na sua progressão, de forma bem natural, de forma bem realista, tá bom? Então é isso. Paralisia, ansiedade e confusão, que naturalmente vai trazer uma outra consequência muito nefasta também, que é a vitimização. A pessoa só tem contato às vezes com um palco de outra, ela realmente só vê o que a pessoa está fazendo ali no Instagram, no YouTube, as histórias de sucesso, mas no meu caso, por exemplo, a cada história de sucesso, a cada sucesso nos concursos, a cada aprovação que eu tive, eu lembro de pelo menos 3 fracassos que me levaram a ganhar força, coragem, autoconhecimento para que eu pudesse seguir adiante. Então, não se vitimize diante de uma comparação às vezes exagerada, tá bom? Então é muito importante que você consiga distinguir muito bem a história de vida de uma pessoa da sua, tá? Você pode sofrer influência positiva, mas não se vitimize, não olhe para o seu passado com aquele olhar realmente negativo, achando que você perdeu tempo, que você não teve as melhores oportunidades, que você não estudou em bons colégios, que fulano ou beltrano tiveram mais condições financeiras de ter uma preparação melhor, com melhores materiais, com mais tempo disponível. Não, tá? Isso só vai te atrapalhar. E o que é que a gente está buscando com a preparação classe A? Ter eficiências e principalmente resultados. A gente precisa olhar para a história de outra pessoa e falar assim, o que é que essa pessoa fez que eu posso fazer hoje que pode me levar adiante? E não deixar que essa história possa me paralisar, me confundir ou atrapalhar os meus objetivos. E principalmente saber distinguir o joio do trigo. Tem muitos falsos profetas na internet, principalmente aí ensinando métodos, ensinando um passo a passo para passar em concurso, pessoas que até não passaram em concurso, pessoas que não têm essa expertise, não têm uma experiência, não têm uma bagagem, que só vão te confundir e te paralisar. Por exemplo, existem aí, essa mesma aluna que me falou desse problema que ela estava enfrentando, falou, Thiago, eu vi um candidato, um concorrente meu que disse que já leu 25 livros de concursos para procuradorias. Ele já leu 25 livros de capa a capa. Falei, ó, vamos botar as coisas aqui no papel, vamos ser claro, vamos ser realista. Concurso para procuradoria você vai encontrar no máximo 17, 18 matérias, tá? Dessas 18 matérias no máximo, você não vai precisar ler livros para todas as matérias, tá? Então aí já vai reduzir o spec de leitura para 7, 8 matérias, 9, no máximo 10 matérias, tá? Para cada uma dessas matérias, se você for estratégico, você vai selecionar os assuntos que mais caem, que você menos sabe. Então, muito provavelmente você não vai precisar ler livros de capa a capa. E outra, a gente adota sempre aqui no método classe A teoria de uma doutrina, de um livro para cada matéria, um livro referencial que vai abarcar aí todos os conhecimentos necessários para que você chegue no dia da prova com conhecimento para dar solução aos casos concretos ali.
Então, é uma receita falível que só vai retardar a preparação e diminuir, aumentar o tempo de aprovação. Então, isso aí é fundamental também que você perceba. Não acredite em tudo que os seus olhos estão vendo. Você precisa realmente refletir, contemplar a verdade. Poxa, será que determinado tipo de método, determinado tipo de leitura, determinada ferramenta de preparação, de aprovação, funciona para o meu perfil comportamental? Então, fundamental você sempre se fazer essa pergunta. Será que a história de vida de fulano ou a história de vida de Beltrano se aplica às minhas circunstâncias? Você não pode deixar suas circunstâncias desabarcadas. Ou seja, você não pode deixar que suas circunstâncias sejam desconsideradas por qualquer decisão na sua vida. Tá? Você precisa salvar suas circunstâncias. Você tem uma história de vida, você está instalado na realidade, precisa cada vez mais se instalar na realidade. E para isso você precisa de autoconhecimento. E aí a solução para esse tipo de inimigo da preparação é, primeiro ponto, ter autoconhecimento. Desenvolver uma clareza sobre as suas rotinas, sobre a sua história de vida, olhar para o passado, uma perspectiva de aprendizado, saber qual nível que você se encontra hoje, o seu nível intelectual, a sua bagagem para ser aprovado, o que é que você já sabe e principalmente mapear a sua ignorância, saber o que é que você precisa saber que você não sabe ainda para ser aprovado. Então isso é fundamental. Eu não falo só do que você precisa saber em relação ao conhecimento técnico para ser aprovado, mas também o que você precisa saber sobre você mesmo, sobre o que te motiva, a maneira como você adota os seus comportamentos para que você seja realmente vitorioso, para que você possa realmente executar o seu planejamento de estudos. Então, ponto número 1 aí para você solucionar esse problema, ter autoconhecimento. Olhar para trás, valorizar a sua história, honrar a sua história, saber o que é que preciso fazer cada dia mais para que você possa ter energia e disposição suficiente para fazer o que você estabeleceu como meta no seu plano mental. Decisão no plano mental e execução no mundo físico, entendeu? Então, fundamental isso, tá? Segundo ponto aí, para você evitar esse problema, simples. O que é que você precisa fazer? Foco no aprendizado. Você precisa ter foco no aprendizado, não foco no resultado, tá? Você precisa conhecer um método, conhecer um passo a passo válido que se aplique para a sua realidade. Você precisa ter uma estimativa de estudo com a sua disponibilidade de tempo atual. Quanto tempo será necessário para que você veja todas as matérias que estão constando no seu planejamento de estudo estratégico? Quantos dias para você finalizar a primeira etapa? Aquela etapa de apropriação primária dos conhecimentos, aquela etapa que você vai aprender, ler aqueles assuntos pela primeira vez, tá? Beleza. Quando é que eu vou poder começar a minha segunda etapa de reiteração do contato, de fazer revisões? Eu vou fazer isso paralelamente ao meu estudo? Simples, tá? Então, foco no aprendizado, foco no que está sobre o seu alcance. A sua história de vida, as suas circunstâncias estão dentro da sua zona de influência. Então, esse é o ponto principal para que você possa avançar, tá? Receber influência dos outros, receber influência até minha, dos outros professores, mas saber que você tem uma história real, você é uma pessoa real, que está instalada no mundo real e precisa utilizar toda essa influência externa para que você possa se tornar uma força causal da sua aprovação, tá? Transformar tudo isso em decisão no plano mental e ação no plano físico, entendeu? Você precisa agir, você precisa estudar. O outro ponto, entender que a preparação para concursos é um processo muito mais de desenvolvimento de virtudes do que também de desenvolvimento intelectual. Você precisa colocar essa unidade do conhecimento que você vem aprendendo na unidade da sua consciência, no seu dia a dia, na sua vida. Uma transformação pessoal é preciso, entendeu? Então, se você não sabia dizer não para várias oportunidades que apareceram para você, que não iam te conectar com o seu objetivo ou não iam te levar para mais próximo da aprovação, você precisa saber dizer não agora. Você precisa ter rotinas claras,
um tempo delimitado para estudo, para lazer, para família, para espiritualidade, para a sua saúde, para você estar fazendo o que você gosta, tá? Então, você precisa ter um tempo estabelecido para isso, saber dizer não para tudo mais que não vai te levar para o próximo passo. Então, você precisa desse autoconhecimento, de clareza sobre quem você é e sobre a pessoa que você precisa se tornar. Toda influência externa que você for receber de outras pessoas precisa ser dentro desses princípios, precisa se estabelecer dentro desses princípios, tá bom? E outro ponto principal, método, tá? Muita gente não segue um método, não tem clareza sobre o método. É isso que eu estou aqui, meu trabalho é esse, te mostrar aqui a aprovação para concursos hoje em dia, principalmente no estágio onde nós estamos, tá? A gente está no meio de uma quarentena, já concluindo a quarentena, um cenário econômico nebuloso, os concursos ainda suspensos, as provas suspensas por conta da necessidade de distanciamento social. Então, você precisa entender tudo isso e saber que agora você precisa de uma preparação cada vez mais profissional. Você não pode se preparar de uma forma experimental, intuitiva. Pelo contrário, com a escassez de provas, a profissionalização dos candidatos, a dificuldade cada vez maior das provas, você realmente vai precisar saber fazer um planejamento, ter produtividade, desenvolver tudo isso que eu estou te falando, uma mentalidade vencedora, saber lidar com suas emoções, com seus humores, com seus impulsos, com seus sentimentos de base, para que você possa transformar todo esse objetivo, toda essa vontade, todo esse desejo de aprovação em atos concretos. Uma história de aprovação, eu volto a repetir aqui, só vai se concretizar com atos concretos, com ações no mundo real, tá? Então esse é um ponto fundamental. Você precisa de um método. Quando você tem um método estabelecido, que você confie, que faça sentido para você, de acordo com o seu perfil, com as suas circunstâncias, você pode até olhar para o lado, receber influxo de outras fontes, mas você vai saber que você já tem um direcionamento, você já está se guiando por uma senda reta até a aprovação. Então, você não vai ficar que nem um candidato que é inconstante, uma pessoa que não tem consistência nos estudos. Hoje ele está seguindo o que o Calazans está falando para ele. Aí amanhã ele se ilude, acha que não precisa ter um planejamento, que ele precisa só estudar por questões objetivas. Uma pessoa falou para ele e aí ele, eu passei 3 meses fazendo isso. Aí a pessoa começa a fazer uma preparação totalmente diferente, tá? Não tem consistência. Você precisa estabelecer um método, claro, aprimorar esse método cada dia mais. Esse aprimoramento é natural, é necessário e é muito importante, porque nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha, tá? Nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha. Você precisa realmente aproveitar toda essa experiência que você vai ganhando no dia a dia, na sua casa, estudando, desenvolvendo esses princípios que eu estou mostrando para você aqui da alta educação e agregando cada vez mais experiência, conhecimentos, agregando cada vez mais novas formas de aprimorar os seus estudos para que você acelere os seus resultados, tá? Um estudo para concursos hoje tem que ter eficiência, tem que ter índice de desempenhos e você precisa adotá-los para saber se você está fazendo o que precisa ser feito na hora certa, do modo certo, da melhor forma possível, tá bom? Então, esse é o recado de hoje. Estabeleça também rotinas, é importantíssimo que você tenha rotinas, tenha clareza sobre sua rotina, para onde está indo o seu tempo, para que você não desvie seu caminho olhando para o lado, tá bom? Então, evite essas comparações, você tem que focar em você mesmo, tá? Como você pode fazer para ser melhor do que você foi ontem, tá? Esse é o melhor comparador de velocidade. Será que hoje você está adotando as melhores práticas para ser melhor e ter melhores resultados que você teve ontem nos seus estudos, no seu dia a dia, na maneira como você está lendo, está estudando, na maneira como você está encarando a sua preparação, na maneira como você está encarando aí a sua rotina, o seu dia a dia? Será que você está fazendo tudo o que precisa fazer? Então, esses são os pontos fundamentais aí, tá bom, Jeremias? Joselmo, Alan,
esse é o recado de hoje, tá? O que é que a gente vai fazer nas próximas semanas, gente? Ó, eu estou abrindo sempre a caixinha de perguntas aqui no Instagram. Vocês também podem deixar comentários aqui no YouTube, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai estar fazendo live só para responder perguntas. Eu quero perguntas aí interessantes, que sejam inteligentes, que vão te levar para o próximo nível. E nas próximas semanas também eu vou estar escolhendo alguma dessas pessoas que estão fazendo perguntas para a gente bater um papo. Eu vou entrar realmente na sua preparação, na forma como você está estudando e dar uma consultoria, uma mentoria de 1 hora aqui pelo Instagram ou pelo YouTube. A gente vai ver a melhor forma de fazer isso para que você possa, com esse aconselhamento, otimizar o seu dia a dia. Eu tenho certeza que quem tiver essa oportunidade vai fazer uma revolução na sua preparação para melhor, tá joia? Então, quem tiver as melhores perguntas inteligentes, tanto na caixa de perguntas, como aqui nos comentários do vídeo do YouTube, eu vou estar selecionando algumas pessoas para entrar ao vivo comigo, falar como é que está a sua preparação, quais as melhores dúvidas, quais as principais dúvidas, os principais desafios que você está enfrentando, e a gente vai bater uma bola para que você possa chegar no próximo nível, tá bom? Então, fundamental isso. Beleza? A gente se vê então na próxima semana. Eu fiz uma live terça, hoje sexta. Na próxima semana também o objetivo é fazer uma live terça e outra sexta, para a gente avançar. Lembrando sempre, dia 22 de junho tem mais uma edição da Semana de Como Passar em Concurso, tá bom? Então, esse é um ponto fundamental para você. Se você não viu ainda, não participou da Semana da Ciência da Aprovação, uma série de 3 aulas, vai aqui na bio ou aqui nos comentários também, vai ter o link para que você possa se inscrever, receber todas as informações para participar dessa live comigo, dessa série de aulas, tá joia? Então a gente se vê no próximo vídeo. Se você ainda não está inscrito aqui no Instagram ou também no meu canal do YouTube, não perde tempo, vai lá, se inscreve agora para a gente estar mais junto, mais conectado.